Bom dia, minhas queridas amigas e amigos telespectadores. Hoje o programa ele está um tanto especial. Eu estou aqui falando com vocês e nós vamos tratar disso, de falar em público, de pessoas que têm problemas de fala, pessoas que têm medo de falar, pessoas que gaguejam quando vão falar, pessoas que travam quando está na frente de uma câmera ou pegam o microfone. São coisas que acontecem, né? Nós seres humanos temos as nossas limitações. E às vezes precisamos de treinamentos, de prática e muitas vezes de um profissional para nos ajudar, não é verdade? Então nós vamos falar tudo sobre isso, inclusive sobre gagueira, que é um problema sério, né? Pessoas que têm gagueira não tem só medo, tem vergonha. A pessoa, às vezes, a autoestima dela vai lá para baixo por conta da gagueira, porque ela precisa falar, se comunicar, vai arrumar um trabalho, não consegue se comunicar direito com o empregador para ter ali para ter um efeito bom, satisfatório, né, para ganhar aquela vaga de emprego. Pessoas que precisam fazer uma apresentação do seu trabalho não conseguem. Alunos que vão fazer a apresentação do TCC, olha só, os universitários têm medo de fazer, muitos. Às vezes se dão mal por conta do medo. Vamos falar sobre isso também, né? E vamos falar de pessoas que falam em público, pessoas que gostam de palestrar ou precisam palestrar, pessoas que pregam, né? Evangélicos, pastores que às vezes precisam pregar, às vezes eles têm a palavra, estudou bastante, está ali bem, né, no espiritual, mas não consegue às vezes se comunicar, não consegue passar adiante por causa de alguns hábitos de fala que as pessoas têm, não é? Nós vamos falar sobre isso aqui agora. O programa Tirando Dúvidas já está no ar. Como eu disse, nós estamos aqui já na nossa sala de bate-papo, né? Programa Tirando Dúvidas. E vamos tirar dúvidas, mas também vamos aprender algumas coisas, né? Vamos aprender que a Ana Kelly Martinez, ela é fonoaudióloga e faz um trabalho especial. É isso mesmo, Ana Kelly? Magali. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Muita gente tem medo de falar em público? Eu acho que a maioria das pessoas tem receio. A Sempre maioria. dá aquele, né? Aquele friozinho. Dá uma sensação ruim, né? Quando vê aquele monte de gente, né? E você sabe que antes eu tinha um hábito, hoje eu já vejo as pessoas quando eu falo em público. No começo, eu acho que como defesa, eu não via ninguém. Aí eu falava, normalmente, porque eu não via ninguém. Eu não conseguia ver, eu tava ali, você me viu? Não vi. Tem pessoas que não escutam. As nossas percepções, quando a gente é colocada numa situação de desconforto, que é o que acontece na fala em público, na fala formal, a gente tem uma alteração das percepções, principalmente visual e auditiva. Então acaba acontecendo isso que aconteceu com você. Não enxerga nem escuta. Não enxerga e não escuta, não percebe o discurso, não percebe que repete palavras. É uma defesa. É uma defesa, é uma forma do teu corpo responder àquele desconforto físico. E tem pessoas que têm uma alteração sinestésica, que a gente chama de movimentos involuntários. Então a pessoa fica coçando, a pessoa fica fazendo movimentos repetitivos, né? Então essas alterações da percepção acabam acontecendo. E para minimizar é o que você fez, você foi praticando, não foi? É prática. É bom praticar, é bom ter um profissional ajudando, porque eu acho muito necessário. Nós temos o controle quando estamos falando, para ouvir, para ver e para também... Agora, falar nadando, a gente que é assim, italiano, a gente fala mesmo. A gente mexe. Isso é normal, mexer as mãos demais, né? Mas tem algumas coisas que a gente repete, que a gente fala. Por exemplo, eu gosto muito de falar né. Seria um não é, né? Mas não é um bom hábito, mas é duro de tirar. Mas você pode minimizar isso, né? Como? Você tem alguns passos para você seguir, para você conseguir, não só o né, você pode fazer isso, em você vem o né. Tem pessoas que usam o tá, o entende, ou uma palavra específica dentro do seu repertório técnico, teu repertório de linguagem. Você precisa, num primeiro momento, de uma pessoa para te ajudar, porque a gente não percebe auditivamente que usou um né.
Então você combina com alguém. Toda vez que eu falar um né, você repete para mim o né, ou você faz um sinal. Depois, assim que ela te sinalizou que você usou aquela palavra, você precisa voltar e construir a frase sem aquele elemento, para que o teu cérebro entenda que ele não faz parte da tua construção frasal. O que vai acontecer no segundo passo? Quando você ouvir o né, aí você já não precisa mais desta pessoa, porque você já começa a escutar. Num primeiro momento, essa pessoa é o seu ouvido. Neste segundo momento, você já escuta o né, que imagino que é o que aconteça com você. Você não escuta? Escuto. Então, agora você para e repete a frase sem o né. Você vai limpando, porque o teu cérebro está condicionado com aquele elemento. Aí você informa ele sem aquele elemento. Mas faça isso no dia a dia, porque se a gente apresenta isso em outras situações, significa que ela pode surgir no dia a dia. Então você vai limpando no dia a dia, quando você tiver uma situação, você ou qualquer outra pessoa, tiver uma situação formal de comunicação, já fica mais limpa, mais limpo o discurso, né? Mas a repetição de palavras, ela é interessante quando ela tem um sentido estratégico. Quando eu quero chamar a atenção para determinada ideia. Então a repetição, ela deve acontecer em momentos específicos do seu discurso. Aí ela tem uma outra conotação. Aí é diferente. Mas aí são palavras preparadas para ser repetidas mesmo. Palavras ou frases que você pode repetir, né? E também você não vai usar isso em todos os contextos, né? Nem todas as situações de comunicação cabem, mas situações de comunicação de apresentação, enfim, é muito interessante. Se você tem um volume grande de indivíduos te ouvindo, a repetição ela é uma coisa interessante. Nós sabemos que tem pessoas que têm medo de falar em público, medo. O que leva a pessoa a ter esse medo ou o que faz para a pessoa perder esse medo? Você trabalha com esse tipo de pessoas, a pessoa perdeu o medo. Como que ela vai perder o medo? Tem inúmeros fatores que fazem a gente ter, que faz com que a gente tenha esse desconforto de falar em público. A nossa autoexigência no sentido de ser muito perfeito, ser muito bonito. E nós não somos um computador, nós não somos perfeitos, né? É muito legal quando você, né, no papel que você exerce social, chega e fala assim, eu falo né? A gente aceitar que a gente possui limitações e que a gente vai fazer apresentações que às vezes não será tão boa como a gente desejava, mas a gente faz o que é possível. Então, a gente precisa ter esta aceitação para poder ter mais conforto para falar em situações formais. Uma outra coisa que determina muito a nossa intensidade do medo é como a gente desenvolveu a nossa habilidade de comunicar. Será que lá na nossa infância a gente recebeu muitas pessoas, ouvia muitas pessoas que falavam pra gente assim, fala mais baixo, você não fala bem, as referências que a gente recebeu... Ai, sua voz me aborrece. Isso, esse tipo de coisa. Críticas com relação à sua maneira de expressão. Isso influencia na nossa... Desconstrói, né? Desconstrói e influencia na nossa autoestima, que vai influenciar na nossa performance enquanto comunicador. Uma outra coisa é a gente se preocupar demais com o olhar do outro. Você ficar muito focado no que o outro vai achar de você. E se expressar é uma coisa muito difícil, não é uma coisa simples. Então, se eu fico me ocupando com o olhar do outro, eu desfoco de mim e deixo de prestar atenção no que eu tenho para dizer. Especialmente se tem pessoas que quando um vai falar, ele julga que os outros são melhores. Exato. Os outros são tops e ele... As pessoas às vezes não sabem nem o que você vai dizer e a gente já está se preocupando com algo que nem é real. Isso atrapalha muito, isso gera medo, gera desconforto. Então uma das coisas que eu observo nesses 17 anos trabalhando com isso é que as pessoas elas se ocupam demais com o olhar do outro. A gente tem que se ocupar com a qualidade do que a gente vai fazer, a qualidade do conteúdo que a gente vai colocar.
A gente tem que se preocupar com o outro no sentido de falar aquilo que o outro precisa ouvir e não com o julgamento que o outro vai ter com relação a nós. É verdade. Né? E isso facilita muito no sentido da gente aceitar até os nossos nés, os nossos movimentos, as coisas que não nos fazem em alguns momentos tão bons comunicadores, porque somos seres humanos e não somos perfeitos. Claro. Né? Às vezes somos bons para uns e não para outros. Exato, né? A gente não agrada a todo mundo, Não, né, Magali? Não. Ninguém, né? Ninguém. Olha, tem uma pergunta aqui que eu quero fazer para você sobre o corpo. Né? Eu falei ali da gente falar, mas você vai falar isso daqui a pouquinho. Nós vamos tomar uma água, nossos comerciais, a gente volta já, não sai daí não. Olá, é com imenso prazer que nós da Top Laser gostaríamos de convidar a todos para conhecer a nossa nova unidade em Três Lagoas, que estará ali na Eloy Chaves, número 1268, uma clínica toda feita com carinho e com o que tem de melhor em depilação a laser. Utilizamos o laser de Alexandrite, que é o que há de mais moderno, mais seguro e que realmente vai trazer um resultado que todos aqueles que desejam se livrar de pelos vão poder curtir, vão poder aproveitar. Será um prazer imenso receber cada um de vocês lá. Estaremos lá na Eloy Chaves, esperando cada um de vocês. Muito obrigada e um abraço. Estamos aqui falando com a fonoaudióloga, a Ana Kelly Martinez, que faz um trabalho especial para comunicadores, né? Pessoas querem se comunicar, pessoas querem falar em público, pessoas precisam corrigir alguns hábitos da fala que, né, precisam ser corrigidos. E eu fiz a pergunta: o corpo fala, o corpo se expressa? Como nós devemos usar a expressão corporal? A comunicação, ela tem um tripé, que é o verbal, o não verbal e o argumentativo. E já foi feito estudos onde a gente identificou o quanto a gente transmite de informação por este tripé e o quanto a gente lê, Magali. 55% do envio da mensagem e da leitura é não verbal. 38% é o verbal e a fala. E 7% é o discurso, é o argumento. O que insere esse elemento não verbal? Aí a gente vai colocar a nossa gestualidade, o nosso olhar, a nossa expressão facial, movimento do nosso corpo, proxêmica, que é como a gente utiliza o espaço cênico. Então, assim, você pode chegar num ambiente muda e sair calada. E deixar mensagem. Exatamente. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com relação à nossa movimentação não verbal. E o mais importante de tudo, o elemento não verbal expressa as nossas emoções. Então ela vai entregar o ouro mesmo. Então você precisa prestar atenção, porque é por meio da comunicação não verbal que eu vou expressar se eu gosto ou não de você. É interessante, né? Então nós temos também que aprender, né? Eu quero falar, eu quero trazer emoção para as pessoas, precisa aprender, né? Precisa aprender, senão você traz raiva, né? Aí não é bom. Mas a nossa equipe foi falar com uma pessoa que tinha medo de falar em público. Tinha muito medo e ela precisava para o trabalho dela. Então ela vai nos dizer como foi. Precisou de profissional, parece, mas eu quero ouvir dela aqui. Vamos lá? Falar em público realmente algumas vezes dá um friozinho na barriga da gente, né? E como jornalista também, a gente no começo tem aquele medo, mas com o tempo você vai aprimorando e vai passando, você já fica mais comunicativo. E algumas profissões também exigem isso, que você seja uma pessoa mais comunicativa e não tenha timidez. Os advogados, por exemplo, eu estou aqui agora com o Lucas, né? Ele é advogado e no começo ele tinha certa timidez aí quando ia falar em público, no meio de pessoas, mas ele conseguiu vencer isso e os resultados também se mostraram profissionalmente, né, Lucas? Exatamente. Eu, desde criança, eu sempre fui muito comunicativo, eu fui muito espontâneo, mas ao longo dos anos eu fui desenvolvendo um certo temor na hora que eu era colocado à frente das pessoas,
na hora que eu precisava defender algum tema, seja mesmo até na época de escola ou mesmo faculdade, e essa sensação foi me travando. Para você ter noção, Douglas, eu cheguei a um ponto que a hora de eu falar com as pessoas me dava assim, eu não conseguia enxergá-las a hora que eu começava a transmitir a minha ideia, né? Aí chegava num ponto que eu ficava me controlando para saber realmente do jeito que eu estava falando e perdendo o foco do que eu precisava dizer, né? A ideia principal era abandonada. E o resultado disso, o branco, né? É o branco. Quem tem o medo de falar em público, ele sente aquele branco, aquele vazio, né? Aí o que acontece? Eu conheci o trabalho da Academia de Oratória e para mim foi fantástico. Lá eu descobri diversas assim, ferramentas que me deram assim, uma facilidade para não só para dominar o medo, mas também para adequar a minha fala nessas situações ou até mesmo no dia a dia, né? As ferramentas vão desde alongamentos faciais, exercícios respiratórios ou até mesmo a ausência de julgamento. Todas essas técnicas me deixaram assim numa situação mais confortável em relação ao meu medo, né? Eu me sinto hoje capacitado não só para falar os assuntos do qual eu domino, mas também aqueles assuntos que eu tenho um certo receio ou até aqueles corriqueiros que eu só ouvi falar, né? Inclusive eu quero confessar um pouquinho que até agora mesmo eu tô com medo, viu? Vou dizer que não tô. Mas é isso aí. Eu quero dizer ao pessoal que está nos assistindo, o medo, ele sempre vai estar presente na gente. É assim, não tem jeito. Mas o que você pode fazer é usando essas técnicas de uma maneira que você possa domá-lo. Você pode controlar o seu medo, né? Uma frase que eu me motivo bastante a quebrar esse medo, a quebrar esse temor, que não é só falar em público, tem outras coisas, é acerca da coragem. A coragem não é a ausência de medo, mas é sim, você mesmo sentindo medo, você vai adiante. Você vai em frente. Essa é o que eu queria compartilhar com vocês. Então, essa é uma pessoa, né, que teve medo, precisava, porque tem profissão que a pessoa precisa, ela não vai falar para grandes públicos, né, e a pessoa não consegue. Aí precisa, como ela fez um tratamento, né? Isso, faz um trabalho e todo mundo pode, né? Essa coisa que as pessoas às vezes chegam pra gente falando assim, eu não consigo, eu não posso. Todo mundo pode, porque a gente passa o dia inteiro se comunicando. Sim. Né? Então, todo mundo pode se desenvolver de uma maneira comunicativa. Né? E agora, né, um problema que tem até os universitários, eles já começam a tremer só de preparar o TCC, porque vai ter que apresentar para uma banca. Uma banca examinadora, Examinadora, né? Eu não sei se é o medo da nota ou se é o medo de falar mesmo, mas é medo. Né? Muito do medo da avaliação. Uhum. Né? Todas as vezes que a gente é avaliado, que tem um contexto de avaliação, esse medo ganha uma intensidade diferente. Isso acontece também com o pessoal que vai prestar prova para o judiciário. Sim. Né? Eu tenho alguns clientes que vão prestar essa prova, que é uma prova dura, né? Não é uma coisa tão simples assim. Então, todas as vezes que a gente tem contextos onde nós estamos sendo avaliados, a gente tem mais desconforto físico, mais instabilidade fisiológica que vai gerar uma série de... A ansiedade, eu acho que ela mexe com o organismo inteiro com tudo, mexe com suas tudo. Emoções, com tudo. Desestabiliza tudo, tudo. Até com os hormônios, começa a suar, Tudo, mexe com tudo. A gente tem uma região no cérebro que se chama hipocampo, ela é a região que é responsável por descarregar substâncias que vão fazer com que a gente esteja preparado para uma ação, a gente está sobre perigo, então o corpo fica preparado para fuga. É isso na realidade. E é a mesma coisa que acontece nas situações de fala em público. Por isso que existe uma alteração física tão grande. Por isso que a gente tem uma alteração de respiração, uma alteração de voz, uma alteração de fala. A pessoa fica com dificuldade de fazer o movimento da fala, tudo proveniente dessa região. Então isso acontece com todo mundo. A diferença é, para alguns indivíduos isso vem com mais intensidade e para outros com uma menor intensidade. Quanto mais preparado eu tô, quanto mais eu treinar, mais eu tenho controle sobre essas descargas de substâncias que vão ser depositadas na musculatura corporal. Controlar as emoções.
Fazer exercícios de respiração é uma forma, é muito bom, porque ele vai estabilizando seu batimento cardíaco, ele vai estabilizando o teu corpo e vai também te auxiliando para a produção de som, produção de fala. Então você consegue ter mais equilíbrio físico na hora de falar e mais consciência corporal. Eu acho que esse medo começa lá atrás, desde que entra para a escola. Nós não somos estimulados para oralidade no nosso país, infelizmente, né? Não. Hoje algumas escolas estão, graças a Deus, conseguindo inserir coisas que estimulem as nossas crianças a se comunicarem, né? Mas a gente não recebe isso. Não recebe, porque se recebe desde o começo, eu acho que seria um treino bom. Depois a pessoa só tem que assim, educar algumas coisas da fonética, né? Dicção, porque isso aí a escola não vai fazer. Construir dentro do ambiente escolar um meio de discussão, né? De comunicação. De comunicação, é isso que é importante. Porque o falar em público, ele te auxilia numa série de coisas. Em tudo. tudo. Você falar com até um cliente, nos relacionamentos, total, em tudo. Total, né? Então Né? não é só a exposição, mas como eu exponho as minhas ideias para uma única pessoa. O bom comunicador tem que pensar nisso. Ele será um bom comunicador se ele consegue ser efetivo com uma única pessoa. Pessoas que vai conversar, ela não só fala para dentro, mas ela não olha nos olhos da pessoa. Os dois canais de maior interação comunicativa e que vendem credibilidade é o olhar, é isso que faz você se manter conectado com o indivíduo e o indivíduo prestando atenção em você, e a fala. A fala que eu estou me referindo é o movimento da boca. Isso. Por que eu chamei atenção para isso? Né? Para a pessoa, a forma de olhar com quem ela está conversando, se comunicando. Porque você não trata só da fala, né? Você trata de todas as expressões, né? Da interação comunicativa. A interação comunicativa toda, né? Até a forma de se portar ou se vestir na hora, né? Por isso que eu toquei nesse, que a pessoa tem pessoas que vai conversar e não quer olhar nos olhos, aí não tem como você conhecer a pessoa. Você não tem interação. Não tem. Como você vai falar com uma pessoa, ela fica assim abaixada? E o olhar monitora a comunicação. Sim. Então, como que eu vou identificar se estou sendo efetiva ou não se eu não olhar para você? Sim. Né? E se o meu olhar é muito rápido, eu também não consigo ter esse retorno, né? Exato. Mas é muito interessante, né, a gente falar sobre isso também, né, as pessoas, e você quando dá esses treinamentos, você faz treinamento, trabalho individual e treinamento coletivo. Isso. Aí trata tudo isso também. A gente trabalha toda a estrutura de comunicação da pessoa. Então, eu tenho a Academia da Oratória, que é um programa de desenvolvimento de comunicação, são 3 meses. Então, num primeiro momento, ele trabalha todo o elemento fisiológico e depois todo o elemento de expressividade, né? E tem também um profissional que trabalha a expressão corporal, para dar subsídios para o indivíduo poder estar se conhecendo enquanto comunicador e se sentindo mais confiante. Aí vai treinar na frente do espelho um pouco. Tem um espelhão lá, a pessoa vai treinar, Isso aí. né? E Isso todo é mundo pode ótimo, né? fazer, né? Você estava comentando, se você me permite, dos universitários, né? Ali é o momento dele exercitar. Ele não está no mercado, né? Ainda, né? No mercado que ele está ali, no banco de escola, se formando. Então, eu sempre falo, é o momento de você pôr a cara a tapa, é o momento de você fazer, é o momento de você trabalhar o teu corpo para diminuir o desconforto, porque não tem pílula para a gente deixar de ficar nervoso. O que existe é a prática. É a prática. Então, se você tem a possibilidade, faça, porque eu garanto que vai melhorar. Melhora, só que tem que fazer. Você sabe que muitos médicos que dão palestras aí, né, no Brasil, fora do Brasil, conhecidos nossos, e que eles falam que eles também na hora, às vezes, bate aquela ansiedade. Sim. Não é fácil. É em todo mundo. Por isso que precisa sim. Mas é interessante, né? Agora eu quero ver se ainda dá tempo, porque o programa passa muito rápido. Então, só um pouquinho, vamos falar bem rapidinho sobre gagueira. Gagueira, a pessoa é gago. Como que ela vai se comunicar se ele é gago? Ele vai falar e sai uma piada, né? Os outros já começam a fazer piada lá. A gagueira, ela se manifesta de inúmeras formas.
E o único profissional que pode estar auxiliando esse indivíduo é um fonoaudiólogo. Então ele precisa procurar esse profissional, ele precisa identificar as manifestações dessa disfluência e quais seriam os recursos, as técnicas para ele poder minimizar, né, e até neutralizar essa disfluência. Então assim, a gente não tem receita de bolo para disfluência, para gagueira. O que a gente precisa é identificar como ela se manifesta e fazer de fato. Tem origem? A gagueira tem uma origem? Por que ela acontece? Ela pode ser genética, ela pode ser pelo meio, ela tem uma infinidade de etiologias. Por isso que a gente precisa primeiro estudar da onde veio e por que ela está presente ali. Né? Então não é uma coisa tão simples assim. Trabalhar as técnicas para cada pessoa. Porque tem pessoas que têm uma disfluência no início da frase, no meio, uma hesitação em começar. Então tem uma infinidade. Tem uma alteração física em respiração, em fala. Então não é uma coisa assim pronta. Não tem uma estrutura pronta para poder resolver o problema. Tem um trabalho contínuo. Tem pessoas que são gagas e eu conheci, né? Uma pessoa, a pessoa é gaga, mas canta. E para cantar não gagueja. Porque é tudo já formatado dentro do sistema nervoso central dela. Quando então, ela tem que formatar na hora, o improviso é que ela não consegue. Isso, exatamente. Ela vai gaguejar para o show. E às vezes uma das estratégias que a pessoa utiliza para minimizar a disfluência, que é a gagueira, é a fala cantada. Isso é uma técnica, né? Porque muda o ritmo e uma série de outros parâmetros comunicativos que auxiliam ela a ter mais fluência. Interessante, né? Mais segurança. Agora, olha aqui para sua câmera, você tem 30 segundos? Tem um pouco mais, 30? Você vai dar uma dica aí para o nosso povo, né? Para as nossas amigas e amigos telespectadores. Quem tem medo de falar em público ou trabalha, precisa se apresentar para conversar aí com o empregador, como a pessoa deve fazer? Bom, a primeira coisa é você saber para quem você vai falar, né? Com quem você vai se comunicar. E antes de você emitir qualquer ideia, qualquer som, respire antes de falar. Puxa o ar e aí você fala. Olhe nos olhos da pessoa e procure prestar atenção no movimento da tua boca. Assim você terá um ritmo, uma cadência e a pessoa vai conseguir prestar mais atenção no que você tem para dizer. E não deixe de usar de nenhuma oportunidade que você tiver para se expressar. Porque esse desconforto que você sente hoje, ele vai passar, mas você tem que fazer. Isso aí, olha só, né? Uma boa dica, né? Muito bom mesmo. Muito obrigada, viu? Obrigada a você pela oportunidade. Olha, eu acho que foi bem esclarecedor, né? Nós usamos uma linguagem bem assim simples para que todos possam entender, né? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Minhas queridas amigas e amigos telespectadores, muito obrigada pela audiência. Muito obrigada porque você ficou aí sentadinho. Muito obrigada, até sábado que vem, que você tenha aí um final de semana maravilhoso com a tua família, que Jesus esteja presente na sua casa para que você tenha paz e harmonia, tá bom? Até lá!